Olá, eu sou o John e nós daremos continuidade ao minicurso de Problemas para Competições de Programação. Esse minicurso é uma iniciativa do professor Edson Alves, juntamente com o professor Bruno Ribas e eu, que somos da UNB-FGA, e também do professor Daniel Saad, que é do Instituto Federal de Brasília de Taguatinga. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a formatação de problemas para o juiz eletrônico CDMOJ. O objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês um pouco do juiz eletrônico CDMOJ, falar um pouquinho sobre a estrutura de um problema dentro do juiz eletrônico, exibir alguns recursos avançados na criação de problemas, que são recursos de personalização, de compilação, execução e comparação, e também vou falar um pouquinho sobre a criação de contests, que é a criação de listas de problemas dentro do juiz eletrônico. Muito bem, o CDMOJ é um acrônimo para Contest Driven Meta Online Judge. É um juiz eletrônico desenvolvido pelo professor Bruno Ribas, da FGA. O professor Bruno Ribas ele participa aí ativamente das maratonas de programação e ele desenvolveu esse juiz eletrônico para uso um pouquinho mais acadêmico, em aulas, junto com alunos. Esse sistema é todo desenvolvido em Shell Script, então a maioria do código-fonte desse sistema, do back-end desse sistema, ele está desenvolvido em Shell Script. O front-end ainda simples é em HTML e roda online numa instância presente nesse endereço aqui no final, moj.naquada.com.br. O sistema do CDMOJ é um sistema em código aberto e o código-fonte encontra-se disponível no GitHub, nesse endereço aqui, github.com/cd-moj. Então, quem quiser contribuir, baixar o código-fonte, criar uma própria instância para a sua execução, fique à vontade, o sistema é código aberto. Atualmente, o CDMOJ, já nesse sistema, conta com suporte de 13 linguagens de programação. Essas linguagens são C, C++, Go, Java, JavaScript ou Camel, Pascal, Python 2 e 3, Rust, Shell Script e os assemblies MIPS e RISC-V. Então esse é um diferencial do CDMOJ. Ele possui atualmente, inclusive, recursos para linguagens de baixo nível, que são os assemblies das arquiteturas MIPS e RISC-V. Esse suporte a linguagens pouco usuais surgiram justamente desse viés acadêmico do juiz. Ele é muito utilizado em aulas na FGA, por professores que lecionam tanto disciplinas de programação em linguagem C, C++, estrutura de dados, algoritmos, quanto professores que lecionam estrutura e organização de computadores. Então, quando a gente estuda aí arquitetura e organização de computadores, a gente estuda linguagens de baixo nível, arquiteturais, e a gente aproveitou aí o CDMOJ para fazer o julgamento eletrônico de exercícios nesses tipos de linguagem. Então, esse diferencial do CDMOJ, ele é muito claro, ele possui uma escalabilidade para novas linguagens. Então, essa é a graça. Se a gente está utilizando o CDMOJ dentro de um ambiente universitário e surge um professor ou um grupo de alunos interessados em utilizar o CDMOJ para uma linguagem que ainda não possui suporte, não é tão complicado de se inserir suporte para uma nova linguagem. Claro que tudo dá o seu certo trabalho, mas o MOJ ele é preparado para ter essa escalabilidade. A inserção de um suporte a uma nova linguagem não é algo tão complicado. Vamos falar agora um pouquinho sobre um problema, a estrutura de um problema no CDMOJ. Então, o objetivo do CDMOJ, evidentemente, é fazer a análise automática de códigos submetidos a determinados problemas. Então, o CDMOJ tem que ter um conjunto de problemas implementados em sua base. Então, para implementar um problema no CDMOJ, nós temos que fornecer um pacote que tem uma determinada estrutura com certos arquivos, para que o CDMOJ saiba utilizar esse problema para avaliar códigos-fonte. Então, um problema no CDMOJ, ele tem que possuir os seguintes elementos no mínimo. Ele tem que ter um enunciado, um problema tem que ter uma solução correta, um problema tem que ter casos de teste, um problema tem que ter a identificação do autor, tem que ter tags que identifiquem a natureza desse problema, e ele tem que ter um arquivo de configuração que determina aí parâmetros principalmente relacionados ao tempo limite de execução, limite de memória, limite de tamanho de arquivo de entrada, tamanho de arquivo de saída, limite de swap utilizada e outras coisas mais. Um problema ele também pode possuir opcionalmente alguns elementos. Ele pode possuir um gerador de casos de teste. Então, muitas vezes, quando nós estamos elaborando um problema,
nós fazemos um gerador para automaticamente gerar casos de teste. Ele pode ter um checker. O que o checker faz? Ele verifica se os arquivos de teste cumprem os requisitos do problema. É um arquivo opcional, mas altamente desejável. O checker é um programa que faz essa verificação. Embora opcional, é altamente desejável. Ele também pode possuir mais de uma solução correta. Então, o CDMOJ ele calibra o tempo limite de cada problema com base nas soluções corretas que estão naquele problema. Então, quanto mais soluções corretas o problema tiver, melhor será o tempo limite que o juiz eletrônico vai calibrar para aquele problema. Ele também pode possuir soluções incorretas e soluções lentas. Então, incorretas são aquelas soluções que de fato dão a saída incorreta para alguma entrada. Então, é legal ter soluções incorretas para verificar alguns casos curiosos que podem gerar soluções incorretas. E soluções lentas são interessantes para nós pensarmos em problemas que analisam, né, além de analisar a corretude, analisa também a velocidade do problema. Então, nesses casos, é legal exibir um tipo de solução lenta para a gente ter uma noção para aquele problema, qual tipo de solução é desejável e qual tipo de solução não é desejável, embora esteja correta. Ele também pode possuir um script customizado e personalizado para correção, para compilação e para execução em determinada linguagem. Então, o pacote de um problema para o CDMOJ, ele tem que ter essa estrutura básica de diretórios. Então, dentro do diretório do problema, tem que conter um arquivo chamado author. Esse arquivo é um arquivo de texto plano, que possui a descrição do autor, pode ser o nome completo, pode ser uma maratona da qual o problema tenha sido extraído, né, ou o que o autor do problema desejar colocar em texto plano. O arquivo conf é o arquivo de configuração, então nem que seja colocado em branco, caso eu não queira customizar nenhuma configuração, eu tenho que incluir esse arquivo conf, porque ele tem muito a ver com o jeito que o juiz eletrônico calibra o tempo para aquele problema. Então, quando que o juiz eletrônico vai calibrar o tempo para um determinado problema? Quando o arquivo conf for modificado. Então, a existência do arquivo conf é essencial, ele tem que existir, por mais que a gente não coloque nenhuma diretriz de configuração lá dentro do arquivo. Tem que ter uma pasta docs e dentro da pasta docs a gente inclui um arquivo com um enunciado. Esse arquivo com enunciado pode ser um arquivo em Markdown, pode ser um arquivo em LaTeX, pode ser um arquivo em OrgMode e também pode ser um arquivo em texto plano. Nós temos que ter um diretório chamado source. Dentro do diretório chamado source tem que ter no mínimo um diretório chamado good. E dentro desse diretório chamado good, as soluções que estão corretas e que rodam em tempo esperado para esse problema. Então, quando o juiz eletrônico, o CDMOJ, for calibrar o tempo de um determinado problema, ele vai calibrar esse tempo com base nas soluções que estão dentro desse diretório source good. E a gente tem, por fim, o diretório tests. O diretório tests possui dois diretórios, input e output. Então, para cada caso de teste, deve haver um par de arquivos, um dentro do diretório input e outro dentro do diretório output. Então, como o nome do diretório já diz, dentro do diretório input está o arquivo de entrada daquele caso de teste e dentro do diretório output está o arquivo da saída esperada para aquele caso de teste. É importante ressaltar que, então, dado um determinado caso de teste, esse caso de teste tem o par de arquivo entrada e saída, e esse arquivo entrada e saída dentro do input e output, ele tem que possuir o mesmo nome para um determinado caso de teste. Então, nesse exemplo aqui do slide, por exemplo, nós temos o file 1 dentro do diretório input e o file 1 dentro do diretório output. Então, esse par de arquivos file 1 dentro dos dois diretórios é o primeiro caso de teste do nosso problema, bem como o file 2 e assim por diante. Ah, tem algum padrão de nome que eu tenho que dar para esses arquivos? Não, você pode colocar o tipo que você quiser. Desejavelmente, você tem que colocar um nome que caracteriza o seu arquivo, pode ser file, pode ser teste, pode ser o que você quiser, seguido de um número que caracteriza a ordem daquele teste dentro da execução, dentro da avaliação que o juiz eletrônico vai fazer. Aqui cabe uma observação importante. Se você colocar a palavra sample em qualquer parte do seu arquivo de teste, então se eu tivesse colocado, por exemplo, file 1-sample, isso significa que este arquivo estará visível para qualquer usuário consultá-lo, tá? Através do bot do Telegram que nós temos aí para o CDMOJ.
Então, se você coloca o sample, significa que você está liberando aquele caso de teste para ele ser consultado por um usuário comum do sistema. Então, suponha que você está utilizando o CDMOJ para uma aula ou para uma lista de exercícios ou para praticar para maratona de programação. Se você colocar sample, significa que todos os usuários inscritos naquele contest terão acesso àquele caso de teste, no caso de erro ou de acerto, para qualquer submissão que eles façam. E por último, nós temos um arquivo tags. Esse arquivo tags ele vai conter palavras-chave daquele problema, que identificam a natureza daquele problema. Então, se é um problema de aritmética, um problema que explora laços condicionais, um problema que explora recursão, um problema que explora ordenação, árvores e por aí vai. Então, em tags nós devemos sempre colocar alguma coisa que identifique a natureza daquele problema. Adicionalmente a esses diretórios, então, nesse slide anterior eu apresentei os arquivos básicos que devem compor um problema. Além desses arquivos, nós podemos ter esses outros arquivos e diretórios. Então, nós podemos ter um arquivo checker. O checker é um diretório, na verdade. Ele pode conter um software ou um script que faça a checagem dos casos de teste. Em que sentido faz essa checagem? Verificando se os casos de teste cumprem os requisitos do problema. Então é como se fosse um double checking que você está fazendo para o seu problema. Você escreve o seu problema, determina quais são as restrições das entradas e das saídas, e aí você escreve esse programa, checker, que faz a verificação se de fato os seus casos de teste cumprem esses requisitos. Ah, mas isso parece coisa de doido, né, professor? Por que eu tenho que fazer um checker? Bom, o checker ele é útil pelo seguinte, principalmente quando você faz casos de teste automáticos. Acontece muito e muito de quando a gente gera um monte de casos de teste automático, a gente acaba gerando um caso de teste que não cumpre os requisitos do problema. Ou até mesmo quando você está gerando à mão, às vezes você sem querer faz um caso de teste que não cumpre os requisitos do seu problema. Então é sempre bom ter um checker para você poder verificar se os seus casos de teste cumprem de fato os requisitos do problema. A pasta Generator contém um programa que gera automaticamente os casos de teste. Então pode ser um programa também em linguagem que você desejar para fazer uma geração automática de casos de teste. A pasta Scripts é muito importante. O que contém a pasta Scripts? Então ela contém um arquivo chamado compare.sh. Esse compare.sh é um script que faz a comparação entre a saída do programa e a saída esperada. Então você pode utilizar o arquivo de comparação padrão que o CDMOJ possui e customizá-lo para fazer alguma coisa que você deseje. Eu vou mostrar alguns exemplos adiante. E dentro da pasta Scripts ainda, você pode ter uma pasta para cada uma das linguagens que o Moj atualmente suporta. Dentro de cada uma dessas pastas, há a possibilidade de ter dois scripts. Um chamado compile e outro chamado run. Esses scripts, só para destacar, embora tenha a extensão SH, se não for nítido para algum espectador, esses scripts compare, compile e run, eles têm que ser escritos em shell script, porque eles serão chamados pelo core do CDMOJ, pelo kernel aí do sistema, e esse kernel usa shell script. Muito bem, para que serve o arquivo compile.sh? Então o script compile.sh, o CDMOJ chama esse script na hora de compilar o código submetido. E o script run é chamado pelo CDMOJ para rodar o programa compilado. Então, caso você queira fazer alguma personalização da compilação e da execução em uma determinada linguagem, você pode fazer. Tá? Também mostraremos exemplos adiante de algumas customizações interessantes. Então, para cada uma das linguagens, nós podemos ter os arquivos compile e run. Porque esses arquivos são próprios de cada linguagem. Então, cada linguagem vai ter sua própria forma de compilação e de execução. Já o arquivo compare, ele é padrão para todas as linguagens. Porque o arquivo compare, o que ele faz? Ele chama o programa... O CDMOJ ele vai chamar o programa compilado ou interpretado, pouco importa qual seja o caso. Vai gerar a saída do programa submetido, e o arquivo compare ele vai simplesmente receber a saída gerada e a saída esperada, bem como o arquivo de input também. E com esses três arquivos, o compare vai fazer o trabalho de comparação, de julgamento. Então o compare é o grande julgador aí de todo o CDMOJ. Então ele é padrão para qualquer linguagem, não interessa qual linguagem que eu esteja utilizando, eu sempre tenho que receber o arquivo gerado da saída, o arquivo esperado e o arquivo de input. Isso é independente da linguagem.
E por último aqui, esse diretório source, ele pode possuir dois subdiretórios, um chamado slow e um chamado wrong. Então no diretório slow eu posso salvar soluções lentas para um determinado problema e wrong, soluções incorretas para aquele problema. É interessante como um arquivo esses diretórios. Então você tem um arquivo de soluções incorretas e lentas. De soluções incorretas, o que é interessante guardar? É interessante guardar aquelas soluções que pareciam estar corretas a olho nu, tá? Mas, de fato, quando julgadas por um juiz eletrônico, elas dão incorretas. Então é interessante guardar soluções interessantes, né? Não qualquer tipo de solução incorreta. Mas isso também fica a critério de quem está montando o problema. Muito bem. Só para destacar bem os arquivos de identificação do autor e de tags do problema. Então nós temos o arquivo author, onde nós incluímos o nome do autor e as informações adicionais em texto. Por exemplo, esse é um texto que pode estar dentro de um arquivo author. Por exemplo, suponha que eu retirei um problema da OBI de 2002. Então eu vou lá, coloco Olimpíada Brasileira de 2002, entre parênteses, mogificação, que é um verbo inventado aí por nós da equipe do Mogi, por John Lennon Cardoso Gardeng. Então, posso colocar aquilo que me interessar para caracterizar o problema. Sempre é bom fazer referência à fonte original do problema. Então, quando nós estamos trazendo um problema para o CDMOG, eu mesmo costumo trazer muito problema de OBI para passar para os meus alunos. São problemas interessantes, problemas com nível de dificuldade razoável para as disciplinas que eu leciono. Então, sempre que eu pego um problema da OBI, eu identifico como sendo da OBI, de qual ano que era esse problema, e aí eu digo que eu trouxe para o MOG esse problema. O arquivo tags, por sua vez, ele é muito útil para identificar a natureza do problema, porque nós temos um banco de problemas, esse banco de problemas é um conjunto de diretórios desses problemas. Então, quando eu quero separar esses problemas por categoria, é interessante eu ter um arquivo tags bem montado para que eu possa facilmente categorizar os meus problemas. Então, dentro desse arquivo tags, a gente insere, né, as palavras que identifiquem quais técnicas estão envolvidas na solução desse problema. É sempre interessante, uma coisa que eu tenho notado ultimamente, é que é sempre interessante você colocar, você pode colocar, né, todas as técnicas que estão envolvidas, mas, por exemplo, nesse exemplo eu coloquei aritmética e recursão. A aritmética, ela está presente aí em 90%, se não 100% de problemas, né, de resoluções e problema de programação. Então, muitas vezes, uma boa sugestão é inserir no arquivo tags a técnica mais complicada. Por exemplo, se minha solução envolve aritmética, condicionais, laços e algoritmos gulosos. Então a minha tag vai ser algoritmos gulosos, porque todo o resto das técnicas envolvidas já são pressupostas dentro de um algoritmo guloso. Ok? Agora o enunciado, falar um pouquinho melhor sobre o enunciado. Então, hoje nós podemos escrever o enunciado em 3 linguagens de marcação aí para o CDMOG. Podemos escrever tanto em org-mode, quanto em Markdown, quanto em LaTeX. O org-mode é uma linguagem de marcação do Emacs. Então, para quem gosta de usar Emacs, já dentro do Emacs a gente usa o org-mode. Tudo funciona muito bem. Tem o Markdown, que é uma linguagem de marcação aí bem difundida. E tem o LaTeX, que todo mundo conhece, que é uma linguagem de marcação de texto matemática. Então, que tem recursos matemáticos bem interessantes aí na sua composição. Para a compilação do enunciado, então, como que a gente gera? Então, parte do código-fonte e gera um enunciado em forma visível para o usuário. Então, tendo o enunciado em org-mode, ou em Markdown, ou em LaTeX, dentro do diretório de enunciados do problema, o Mogi ele possui uma suíte de ferramentas que permite compilar esse enunciado para PDF ou para HTML. Tá? Então, para gerar o PDF, a gente usa o PDF LaTeX quando o arquivo é submetido em formato LaTeX. Quando é submetido em formato LaTeX, a gente pode gerar apenas o PDF, não tem como gerar o HTML. Tá? Agora, se a gente submeter o enunciado em org-mode ou em Markdown, a gente utiliza aí nessa suíte o Pandoc. O Pandoc é uma ferramenta que converte o org-mode e o Markdown para PDF ou para HTML. Então a gente usa o Pandoc para gerar o enunciado em HTML e em PDF. Então, no fim das contas, o que nós sugerimos para o enunciado? Nós sugerimos o uso do org-mode ou do Markdown. Aí vai do gosto do freguês. Por quê? Porque ambos dão suporte ao LaTeX. Então,
utilizando essas duas ferramentas de marcação, nós podemos utilizar também LaTeX nelas. E delas é possível gerar tanto o PDF quanto o HTML usando Pandoc. E já se eu usar somente LaTeX, eu consigo gerar apenas o PDF, ok? Então é muito mais interessante utilizar Org Mode ou Markdown. Então, para mostrar para vocês aí um exemplo de enunciado, eu vou mostrar um problema que é o Hello World, o nosso Olá Mundo que nós temos no nosso repositório. Então aqui nós temos o diretório Olá Mundo, que é que caracteriza o problema Olá Mundo. Esse diretório ele possui a estrutura padrão que eu apresentei a vocês agora há pouco. Ele contém os arquivos básicos aqui dentro de um diretório do problema. Então ele possui o arquivo author. O arquivo author, então, ele contém o autor. No caso foi o professor Bruno Ribas, que fez esse problema Hello World assim que ele fez o CDMOJ. Tem a pasta source. Então a pasta source aqui no caso tem o good e tem o slow. Tá? Então veja que no good tem soluções aqui nas mais diversas linguagens, né? Evidentemente é o Hello World. Tá? Na hora de calibrar o tempo, o juiz eletrônico vai ficar com o tempo da mais lenta. Tá? Nós temos também o diretório testes. Tá? Não vou entrar em detalhes do teste desse problema, que eu vou falar um pouco melhor disso mais para frente. E nós temos então o diretório docs. O diretório docs é o que eu quero mostrar para vocês, que é o que contém o enunciado. Então aqui está o enunciado para o problema Olá Mundo. Esse enunciado, no caso, está configurado, está escrito em Markdown. Tá? Então aqui nós temos o título. Aqui no título nós colocamos o porcentagem. Quem está acostumado com o Markdown sabe que o Markdown tem 3 níveis aí de título, que é uma cerquinha, 2 cerquinhas, 3 cerquinhas. E vai indo, né? 4 cerquinhas, 5 cerquinhas e por aí vai. Por que a gente não usa uma cerquinha aqui? Porque como nós estamos usando o Pandoc, o estilo de configuração do Pandoc configura o que tem porcentagem como título principal, que é aquele título que vem em cima. Então sempre o título principal no Markdown a gente coloca precedido da porcentagem. Aqui a gente escreve o enunciado normalmente. Nós podemos utilizar qualquer coisa de marcação em Markdown. Também poderíamos utilizar LaTeX, se nós utilizássemos o cifrão. Ok? E é isso é o enunciado. Tendo esse enunciado em mãos, nós temos aí a suíte de ferramentas do CDMOJ, que permite, então, a partir desse enunciado Markdown, gerar uma versão em PDF e uma versão em HTML. Então, vamos começar da versão PDF. Para gerar a versão PDF, basta eu colocar um make, tem um makefile aqui nesse diretório, Olá Mundo, ponto e a extensão que eu quero gerar, PDF. Para visualizar esse arquivo Olá Mundo, então eu vou abrir aqui meu diretório. Então aqui nós geramos o PDF do arquivo Olá Mundo. Muito bem, para gerar a versão HTML desse enunciado, basta fazermos a mesma coisa, mas mudando a extensão para ponto .html. Então veja que eu uso o Pandoc, né? Simplesmente um comandinho do Pandoc, que gera aqui e junta, né, com um cabeçalho e um rodapé padrão. Então, aqui gerou o Olá Mundo.html e está aqui. Aqui configurado com a aparência do Pandoc, por padrão. Okay? Então veja que é bem simples, dado que nós geramos, aí, então escrevemos o enunciado de uma linguagem de marcação, com o Pandoc nós podemos facilmente convertê-lo tanto para HTML quanto para PDF. É bom sempre ter as duas versões de enunciado, porque vai que o navegador não renderize tudo que nós fizemos. Por exemplo, o Google Chrome tem dificuldade para renderizar LaTeX. Então geralmente, principalmente quando utiliza LaTeX, é bom ter as duas versões, tanto HTML quanto PDF, para que o usuário possa escolher aquela que mais lhe convém para ser utilizada. Muito bem, então prosseguindo, falar um pouquinho melhor sobre as soluções e arquivos de teste. Então, como eu disse, há 3 tipos de soluções que podem ser inseridas, que são as corretas, as incorretas e as lentas. Novamente, as corretas e as lentas são interessantes para a calibragem de tempo automática que o CDMOJ faz. Já as incorretas servem apenas para um registro daquele problema, de possíveis soluções incorretas que podem haver para aquele problema. E os arquivos de teste devem ser inseridos no diretório testes. Então, cada caso de teste ele é caracterizado por um par de entrada e saída. A entrada vai ficar em testes input e
o correspondente para a saída vai ficar em testes output. Os arquivos de um mesmo caso de teste, esse par, deve possuir o mesmo nome no diretório input e output. Então é assim que o CDMOJ vai reconhecer o par que caracteriza um conjunto, um determinado caso de teste. É quando pega um arquivo no diretório input e encontra um arquivo com o mesmo nome no diretório output. E essa é a única exigência no nome dos arquivos de teste. Mais aquela que eu mencionei, que é quando nós adicionarmos o nome sample em um arquivo, esse arquivo será disponibilizado para um usuário que deseja consultar o log da sua submissão. Aí ele vai conseguir visualizar o caso de teste que tiver o sample no nome. Então isso é muito útil, principalmente em fins educacionais. Quando você quer ajudar o aluno, né, com alguma dica adicional, então você disponibiliza alguns casos de teste para o aluno poder consultar e ali mesmo ele tentar entender onde é que ele está errando na solução dele. Então, alguns professores julgam que isso pode ser bom, outros julgam que não, mas o CDMOJ oferece aí a funcionalidade que pode ser evidentemente inibida quando nós montamos um contest. Mais para frente eu vou falar disso. Então, novamente, nós temos aqui essa estrutura padrão, né, de diretórios. Eu vou focar agora com vocês no diretório de solução e de teste. Então, solução aqui nós temos apenas uma solução boa, que é esse ribas-c.c. Então, para que serve essa solução rápida? Esse problema soma 2 aqui, ele vai pegar dois... Qual é o objetivo desse problema? Receber como entrada 2 números e devolver a soma desses 2 números. É um problema bem elementar. Então, essa solução aqui vai ser utilizada para fazer a calibragem automática de tempo. Quando esse problema é submetido pela primeira vez ao CDMOJ ou quando o arquivo de configuração, o conf, ele é modificado, o CDMOJ vai novamente recalibrar o tempo desse problema. E nós temos aqui, vejam que dentro dos arquivos da pasta testes input e testes output, nós temos aqui os pares de arquivo, né, 2 a 2 com o mesmo nome. Então, para esse problema, nós temos dois casos de teste. Então, por exemplo, eu pegando aqui o testes input file 1, nós temos o número 8.687, 7.027. E no output file 1, nós temos a saída esperada, que é a soma desses dois números. Aqui dá 15.714, que é a soma de 8.627 com 7.027. Trivialmente, nós vemos isso. Você não fez ainda essa conta de cabeça, então você precisa treinar um pouquinho mais. Brincadeira. Tá? Você pode conferir aí na calculadora que essa é a soma dos dois números. Tá? Então, quando uma solução é submetida a um contest que inclua esse problema, então o CDMOJ ele vai rodar par por par de arquivos, então ele vai ler o file 1, vai colocar como entrada da solução submetida o número 8.687, 7.027, e aí ele vai pegar a saída do problema, a saída da solução submetida, vai pegar essa saída que é o output file 1, que é 15.714, e vai fazer a comparação. Se os dois coincidirem, então passou nesse caso de teste. Se diferenciar, ele já interrompe o julgamento e já retorna um wrong answer, uma resposta incorreta. Caso ele passe nesse caso de teste, então ele avança ao próximo caso de teste. Tá? Se ele passar, ele faz o mesmo procedimento para cada caso de teste, até que termine todos os casos de teste. Caso terminar todos os casos de teste, então a solução ela recebe um accepted. Ela foi aceita como correta. Então, continuando aqui, vou falar um pouquinho agora sobre a personalização da compilação, execução e comparação de um problema no CDMOJ. Então, como eu mencionei lá no início, o CDMOJ ele possui scripts padrão para compilação, execução e comparação. Então, lá no core, no kernel do CDMOJ, ele possui então uma estrutura de diretórios parecida com essa aqui à esquerda, tá? E ele tem um arquivo compare, um script compare.sh, que ele usa para fazer a comparação da saída da solução submetida com a saída esperada. E para cada uma das linguagens suportadas, ele possui dois scripts, um arquivo compile.sh e o run.sh. Tá? Como eu mencionei, o compare ele é único para todas as linguagens. E o compile e o run eles são específicos para cada linguagem, pois eles possuem todo o ferramental, né, os comandos necessários para fazer a compilação e execução em determinada linguagem. Todos esses arquivos são personalizáveis. Como que nós personalizamos eles? Então, nós criamos dentro do nosso problema uma pasta chamada scripts
E dentro da pasta scripts, nós inserimos os arquivos que nós queremos sobrescrever. Então, se eu criar um compare.sh dentro da pasta scripts do meu problema, o cdemoj, ao invés de utilizar o compare.sh lá do kernel dele, ele vai utilizar o compare.sh do meu problema. Tá? Mesma coisa vale para qualquer script de qualquer linguagem. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês agora de usos desse recurso de personalização que são úteis no dia a dia, e principalmente em uso de sala de aula, também para competições, evidentemente. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês esse problema chamado countSet. Esse problema é um problema recursivo. O objetivo é contar a quantidade de sets que tem num número, tá? Usando recursão. Então, geralmente eu passo esse problema quando eu estou ensinando recursão em uma disciplina de algoritmos ou estruturas de dados. E aí eu quero que o aluno necessariamente use recursão, porque se ele não usar recursão é muito fácil resolver esse problema, né? Agora, quando se vê recursão pela primeira vez, já não é tão fácil. Então eu quero que o aluno necessariamente use recursão. Se ele não usar recursão, ele tem que tomar wrong answer. E como que eu faço para o aluno usar recursão? Como é um problema muito simples, ou seja, eu passo apenas, a entrada é um número e a saída tem que ser a quantidade de 7, do dígito 7, presente nesse número. Então, em nenhum momento o aluno tem que usar laços, por exemplo. Então, o que eu faço para forçá-lo a usar recursão? Eu inibo o uso de laços. Tá? E que hora que eu vou inibir o uso de laços? Eu vou inibir no script de compilação. Como eu passo esse exercício, geralmente em disciplinas que eu uso linguagem C apenas, então eu fui e customizei, personalizei o meu arquivo compile.sh dentro da pasta C. E aí nesse arquivo, primeiramente eu verifico se tem algum laço dentro do código-fonte submetido. Se tiver algum laço, eu já disparo uma exceção e aí o aluno vai ganhar wrong answer. Tá? Se não possuir algum laço, eu procedo com a compilação e depois com a execução. Então veja que aqui nós temos a pasta scripts. Tá? Dentro da pasta scripts eu criei a pasta C, porque eu estou customizando apenas a compilação para a linguagem C. Se eu quisesse utilizar esse problema em outras linguagens e também forçar recursão, eu teria que pensar como fazer essa personalização em outras linguagens. Aqui está o script de compilação. Então, como eu faço para inibir o uso de laços? Daqui desse cat makefile para baixo é o arquivo de compilação padrão do cdemoj. Então, ele primeiro pega, né, os arquivos fonte, ele define as flags de compilação, depois ele faz aqui as regras do makefile, né? E aqui ele faz a compilação de fato, né? A regra de compilação está aqui. Só que antes de fazer tudo isso, o que eu faço? Primeiro eu verifico usando esse egrep, que é um comando do terminal Linux, para verificar se há for ou while no código-fonte do usuário. É uma verificação bem simples, até meio que tosca, né? Mas só para vocês terem uma noção do que dá para a gente fazer nesse arquivo de compilação. E aí, caso esse grep retorne verdadeiro, eu imprimo can't use for or while. Essa impressão que eu faço, ela vai ficar registrada no log da avaliação. Então depois, quando eu vou consultar o log, a gente como administrador pode consultar o log das submissões dos alunos. Consultando o log, vai aparecer lá para mim can't use for or while e eu vou saber que ele parou por conta disso. E depois eu ainda dou um exit 1. Esse exit 1, então ele vai interromper abruptamente esse script. E aí ele vai disparar para o Moj um erro de compilação, porque o script de compilação falhou. Então, se o aluno mandar um código-fonte aqui, o professor pediu recursão, mas eu vou fazer isso aqui com um laço que é mais fácil. Ele mandar um for while, ele vai tomar um compilation error. Olha que maldade, né? Ele não vai chegar nem a verificar se a solução dele estava correta com for while, mas já vai parar direto na compilação e ele vai levar um compilation error. Então, essa é uma das customizações interessantes que nós podemos fazer com esses scripts. Uma outra customização interessante e muito útil é quando nós estamos passando problemas que eles têm que devolver um número real. Tá? Quando tem que devolver um número real, nós temos a opção mais imediata que ocorre é o seguinte, é que os nossos casos de teste, eles possuam números reais que não sejam dízimas, por exemplo. Então aí os números reais que não sejam dízimas, se não forem contas muito complexas, a gente pode fazer a comparação exata. Agora, se for uma conta muito complexa, ou se você não quiser se preocupar com a ausência de dízimas periódicas,
O ideal não é você fazer a comparação exata, porque pode ser que tenha aluno que imprima com porcentagem F, outro com porcentagem E, outro com porcentagem não sei o que, outro com porcentagem G. Então, assim, dependendo da forma, um imprime com precisão de uma casa, outro com 2 casas, 3 casas. Então, determinar todas essas regras dentro do enunciado pode ser maçante. Além disso, se forem contas um pouco mais complexas, pode ser que nem seja possível. Por mais que você determine um monte de regra, tem que ter apenas uma casa, depois a vírgula e não sei o que, não sei o que. Pode ser que a conta de um e a conta de outro, dependendo da forma que for feita, pode dar um erro aí de uma casa, de 2 casas decimais. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a comparação, ao invés de comparar exatamente a saída esperada com a saída gerada pela solução submetida, nós podemos fazer uma comparação em que calculamos a diferença entre as duas soluções e verifica se isso atende uma determinada precisão. Tá? Então, eu vou mostrar o exemplo desse problema, preço consumidor, para vocês terem uma ideia. O que é esse problema preço consumidor? Ele é um problema que ele recebe como entrada o preço de produção de um determinado produto, a porcentagem de lucro e a porcentagem de impostos que é aplicada sobre o preço de produção. E ele quer que o aluno exiba o preço final. Então ele tem que calcular ali a porcentagem de impostos sobre o valor de fabricação, a porcentagem de lucro sobre o valor de fabricação, pegar essas duas porcentagens calculadas e somar o custo de fabricação e tem que imprimir isso na tela. Então, se a gente fizer com esse problema com bastante cuidado, a gente pode até evitar que isso dê dízimas, tá? Mas por exemplo, eu quando eu criei esse problema, eu fiz lá um generator e fiz um monte de caso aleatório, tá? E aí isso pode dar uma dízima, pode até causar aí, dependendo de como se faz a conta, o erro de uma casa para mais, uma casa para menos aí decimal, né? Então eu customizei o arquivo de comparação, o script de comparação, eu personalizei para que eu pudesse verificar se atendia, né, a solução do aluno submetida, atendia uma determinada precisão. Com a solução esperada. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, novamente, dentro desse diretório preço consumidor, eu tenho aqui, né, meu diretório scripts. E dentro do diretório scripts, agora eu coloquei apenas o compare.sh. Veja que eu não incluí nada de compile nem run, porque para mim aqui eu não quero personalizar a compilação, apenas a comparação. Então, como que a gente faz a personalização? Primeira coisa é pegar o script de comparação padrão do CDMOJ. O script de comparação padrão que o CDMOJ usa é o mesmo do Boca, tá aqui, com os créditos devidamente dados aqui no início. Esse script aqui, por padrão, o que ele faz é uma série de diffs aqui, né? Verificando a entrada e a saída, né? E verificando se tem ali diferença entre quantidade de espaço, quantidade de linhas em branco, se falta barra N, até para poder lançar, né, um presentation error, coisa do tipo. Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparações que ele faz, tá? Esse script, ele recebe, então, a saída da solução submetida, a saída desejada, e ele também recebe o input do problema, tá? Então, para determinadas comparações, o input pode ser útil, para essa, não importa, tá? E aí, o que eu fiz de customização? Eu criei esse bloco aqui, tá? De código. Logo depois da primeira comparação baseada no output, tá? Por quê? Se os outputs coincidem exatamente, beleza, maravilha, tá? Já deixo eu passar como correto. Tá? Aí, se a comparação também passou numa margem de erro, eu também aceito essa solução. Então, como eu faço? Eu pego o output da solução submetida e o output esperado. E aí, bom, quem entende muito bem de Bash, desculpe se eu fiz alguma coisa ineficiente aqui, mas eu utilizei o BC, né, que é a calculadora do Bash, para fazer essas contas. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi calcular a diferença em módulo da solução e do output da solução esperada e da solução submetida. E eu verifiquei se essa diferença ela era menor ou igual que 0,01. Então, eu coloquei lá no enunciado que a solução do aluno deve atender a solução esperada em pelo menos 2 casas decimais. Ok? E aí, eu faço aqui alguns ecos, né, para salvar no log do julgamento, né? E por último, eu verifico, né? Esse precision holds aqui é justamente essa variável onde eu estou verificando se a diferença é menor ou igual que 0,01. Então, se for menor ou igual, esse precision holds vai receber 1.
Se não for menor ou igual, ele vai receber 0. Então aqui eu faço a comparação. Se precision holds for igual a 1, então, beleza. A solução vale com essa precisão de 2 casas decimais e eu faço o exit 4 aqui. Então o exit 4, o CDMOD vai entender que quando esse script para pelo código 4, então a solução vai ser aceita. Ok? Então essa é uma customização muito útil e com base nessa customização você pode inventar mais um monte que você queira fazer. Então qualquer coisa que você queira manipular na comparação da solução esperada com a solução gerada, você pode mexer nesse script diretamente no seu problema. Muito bem, por último eu vou mostrar mais um problema para vocês que talvez seja um pouco repetitivo com o primeiro, mas eu acho que é um recurso interessante de se utilizar, né, em alguns casos. Esse problema, árvore binária in, eu passei numa disciplina de estrutura de dados e algoritmos, e eu estava ensinando árvores binárias, e esse exercício, ele pedia, né, para fazer o percurso o percurso em ordem árvore binária, mas sem utilizar recursão. Porque eu ensinei na aula a recursão, que é a abordagem trivial para esse tipo de percurso em árvore binária. E aí eu pedia para o aluno, para treinar e entender exatamente o que a recursão fazia, aí eu pedia a solução sem recursão, que é um pouco mais complicada, que o aluno tem que pensar um pouco mais, ele tem que usar uma pilha e tal. Então é uma coisa bem interessante que explora vários conceitos aí das próprias estruturas de dados. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz nesse problema para inibir o uso de recursão. Então para inibir o uso de recursão já não foi tão trivial. Então, para a gente abrir aqui o arquivo, árvores binárias in, eu fiz esse exercício para todos os percursos de árvore binária, eu vou mostrar para vocês só o de em ordem, não importa qual percurso que era, a técnica que eu usei é a mesma. Então, aqui tem a pass scripts, então dentro de C eu fiz um compile.sh personalizado. Como que eu fiz esse compile personalizado? A primeira coisa que eu fiz foi compilar o código do submetido usando o Clang, o LLVM. E aí, com esse tipo de compilação, eu podia gerar um call graph, ou seja, um grafo de chamadas. E aí, esse Clang é legal, que ele gera aí esse call graph como um arquivo bem bonitinho, bem delineado, com saídas padrão. E aí eu faço a análise desse arquivo. Na análise desse arquivo, eu verifico se uma função chama ela mesma. Tá? Então, o if de chave é esse daqui. Eu verifico se o código do chamador é igual ao código da função chamada. Se isso aconteceu, é porque eu tive uma chamada recursiva no meu código. Então, aí eu já falo que teve uma chamada recursiva e lanço aqui um exit 1. Tá? Aí, quando eu interrompo esse script de compilação com o exit 1, vai dar compilation error. Então, novamente, nesse caso, caso o aluno insista em submeter a solução dele como recursão, ele vai tomar um compilation error. Eu inibi, né, no enunciado, eu falei recursão não será aceita. Então, de cara, ele toma um compilation error. Ele nem sequer vai ver se a solução recursiva dele está correta. Ok? Aproveitando esse problema aqui no caso, eu também solicitei ao aluno que submetesse apenas a função que fazia o percurso em ordem, não o código inteiro. Então, outra coisa bacana que eu faço nesse script aqui de compilação é criar uma main. Tá? Então, eu recebo o código do aluno. Então, no enunciado eu sou bem específico, eu falo assim, não submeta a main, submeta apenas a função solicitada. Eu solicitei, no caso, essa função aqui em ordem. Tá? E aí eu crio nessa main tudo que eu gostaria de fazer, né? Então eu crio aqui função de inserção, papapá, eu crio a minha main aqui, na minha main eu leio o caso de teste, faço a inserção, chamo a função do usuário aqui, que é em ordem, tá? E tal e coisa. Por quê? Porque o objetivo desse exercício não era que o aluno desenvolvesse todo um código de função de árvores binárias, porque aí ficaria até difícil de eu entender se o aluno conseguiu compreender o que era o percurso na árvore binária. Então, eu não queria que ele implementasse toda a árvore binária. O meu objetivo nesse exercício era que o aluno apenas fizesse a parte do percurso. Então, eu peço para ele mandar apenas a função que faz o percurso e toda pouca vergonha por trás aí, né? Que seria implementar toda essa parte de criação da árvore, alocação, inserção, desalocação, que é a parte trabalhosa,
né, a modelagem dos nós da árvore. Eu fiz tudo no meu main aqui nesse arquivo de compilação. Então, quando o aluno submete a solução dele, eu crio a minha main aqui e compilo as duas juntas. Tá? E aí o programa gerado vai ser avaliado padrão pelo CDMOJ. Lê as entradas e compara com a saída. Lê a entrada e compara com a saída. Então essa é uma técnica também muito utilizada, principalmente quando você está lá ensinando em algoritmos, funções. Então é muito, muito, muito útil fazer esse tipo de abordagem. Muito bem. Então, terminando aqui só o raciocínio, eu não vou dar nenhum exemplo de customização aí do arquivo do script run.sh, mas customizações do run.sh envolve avaliações que você queira fazer de aplicações específicas. Quem usa muito o arquivo run.sh? Professores que queiram avaliar exercícios de programação paralela, threads, coisas específicas de execução em sistema operacional. Então são coisas mais específicas aí que exigem modificação da forma de executar. Né? De repente, uma aplicação interessante do script run.sh. Suponha que eu não tenho nenhum problema assim para mostrar para vocês, mas é uma ideia. Suponha que você queira avaliar numa disciplina de algoritmos se o aluno está fazendo a alocação de memória de forma correta. Então, se ele está fazendo o alloc e o free no final. Então, existe uma ferramenta chamada Valgrind, né, que a gente roda o código de qualquer código que esteja habilitado para compilação, que esteja habilitado para debugging. E o Valgrind ele faz todo um traço do uso de memória. Então, se tiver alguma coisa usada de forma incorreta, o Valgrind ele vai detectar e vai lançar no log dele. Só que para usar o Valgrind eu tenho que compilar com a diretiva de debugging ativada do meu compilador e eu tenho que rodar o meu código-fonte chamando antes o programa de Valgrind, porque aí eu vou rodar dentro do Valgrind o meu código-fonte e o Valgrind vai fazer enquanto roda, acessando essa habilidade de debugging do meu código, todas as operações de memória que o meu código fizer. Tá? Então aí nesse caso eu teria que customizar o meu script run.sh, porque eu teria que chamar não apenas o executável, mas eu teria que chamar o executável precedido do comando valgrind. Então essa é uma aplicação. Há outras. Tá? O fato é que esses scripts compare, compile e run, eles dão um poder de personalização muito alto. E eu diria que hoje é isso que me leva a usar o CDMOJ nas minhas aulas. Porque eu posso fazer o que eu quiser de forma simples para cada tipo de problema. Então, principalmente para quem leciona disciplinas de algoritmos, às vezes é muito importante poder customizar algumas dessas coisas para você poder avaliar de forma automática. E isso ajuda pra caramba. E são ajudas que a gente não obtém em qualquer juiz eletrônico disponível, né? Disponível aí pelo mundo, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais hoje eu utilizo o CDMOJ. Muito bem. Então, dado que nós já mostramos o básico do CDMOJ e a estrutura básica de um problema para o CDMOJ, agora eu vou mostrar como criar um contest no CDMOJ. Atualmente, um contest no CDMOJ, ele também é um pacote composto por um arquivo chamado contest-description.txt. Esse arquivo é o arquivo de configuração do seu contest. Então, ele vai conter o título, a vigência do contest, os problemas desse contest, os usuários habilitados desse contest e algumas opções que eu vou apresentar a vocês adiante. Pode conter um arquivo chamado motd. Esse arquivo motd ele contém comentários e observações que são exibidas na página principal do contest. Ele pode ser escrito em HTML. E ele também deve conter uma pasta chamada enunciados, que contém os enunciados do problema. Esses enunciados dentro da pasta enunciados pode ser incluso em diversos formatos que seja renderizado em ou do qual seja capaz de fazer o download de um HTML. Então você pode incluir o enunciado em PDF, em HTML, em TXT, em Word, em formato que você quiser. Tá? Aqui eu queria chamar a atenção a um ponto. Esse enunciado que você inclui no contest não tem necessariamente relação com o enunciado do problema. Claro que na prática tem. Quando eu faço um problema, eu já deixo o enunciado pronto lá, que quando eu quiser usar aquele problema, eu só compilo o enunciado dele para o formato PDF HTML, incluo no meu contest e está tudo pronto. Mas se você, por acaso,
tiver criado um problema sem o enunciado e você quiser incluir o enunciado em formato Word, ou por exemplo, muitas vezes quando eu uso um problema numa prova, quando eu uso um contest para uma prova, eu nem incluo o enunciado. Eu deixo sem enunciado e aí eu passo a prova por separado para o aluno e o enunciado vai estar na prova. Isso é bom às vezes para evitar confusão, porque muitas vezes o aluno vai, acessa só o Moji e esquece das outras questões. Então, quando eu passo uma prova híbrida, por exemplo, eu costumo fazer muito isso. Eu passo uma prova que tem questões teóricas e questões práticas no Moji. Então, eu deixo o meu problema lá no Moji sem enunciado e eu coloco o enunciado do problema na prova. Então, quando as aulas são presenciais, esse enunciado vai estar na prova impressa. Se não for, vai estar no recurso que eu estiver utilizando para a prova, né? Seja um ambiente de EAD ou um Forms da vida, Google, Microsoft Forms, enfim. E para eu submeter, então, um contest para o Moji, basta eu criar um arquivo compactado contendo uma pasta contest, e dentro dessa pasta contest eu tenho o arquivo contest-description.txt, eu tenho o arquivo motd, que é opcional, e eu tenho a pasta enunciados, e dentro da pasta enunciados, os enunciados para cada um dos problemas. Vamos falar um pouquinho melhor do arquivo contest-description. Então esse arquivo, ele contém aí várias linhas. A primeira linha dele vai conter um identificador que tem que ser único, tá? Dentro do CDMOJ inteiro para o seu contest. Ah, mas como que eu faço um identificador único? Bom, o que eu faço para mim, por exemplo, eu sempre precedo os meus contests das minhas iniciais. E aí eu sei que não tem ninguém usando o Moji hoje que tem as mesmas iniciais que eu, então eu sei que não vai ter um identificador igual. Então sempre você faz um identificador, né? Alguma coisa que sempre remeta a você ou alguma coisa que só você usa. Então, por exemplo, para uma atividade 1 de estrutura de dados e algoritmos 1 de 2020, semestre 2021, eu fiz lá JL underline A1 underline EDA1 underline 2020 underline 1. Tá muito difícil alguém submeter um contest que tem o mesmo ID que o meu. A segunda linha do contest description, ele contém aí, entre aspas, o título do seu contest, o nome completo. Esse nome que vai aparecer na página inicial do CDMOJ. Então, quando eu acesso o CDMOJ, aqui nos contests que estão rodando, esse título que aparece aqui em negrito é o título que eu coloco na segunda linha do meu arquivo contest description. Na terceira e quartas linhas, eu coloco as minhas datas de vigência, início e término do meu contest. Esses horários que eu tenho que colocar na era POSIX, tá? Ou seja, aquela quantidade de segundos desde 1º de janeiro de 1970. Como que eu descubro isso, né? Bom, de várias formas. Você pode descobrir no terminal do Linux, você tem sites que te oferecem isso, né? Serviços online. Então, você possui várias formas aí de obter esse horário na era POSIX, tá? No Linux, em particular, você pode obter usando o comando date no terminal. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer alguma coisa que envolva a data 22 de setembro de 2020, às 16 horas. Então, eu venho aqui, coloco date, menos date, entre aspas, a minha data no formato em inglês. Tá? No final, mais porcentagem S minúsculo. E aí, isso vai me devolver essa data e hora no tempo POSIX. A quinta linha do meu contest description tem que ter um inteiro N, indicando quantos problemas o meu contest possui. Em seguida, as N linhas devem possuir uma descrição de cada um dos problemas. Essa descrição, ela possui esse formato. Primeiro, o site em que o problema está. Segundo, o identificador do problema. Terceiro, o nome que esse problema terá dentro do contest. O quarto, qual é a identificação deste problema no contest. Então, se vai ser o problema 1, o problema A, o problema A1, tá? Você pode inventar aí o que você quiser. E por último, o nome do enunciado, dentro da pasta enunciados. Então, aí é o nome do arquivo, tá? O site do nosso problema hoje pode ser o CDMOJ, que o CDMOJ possui sua própria base de problemas, ou também o CDMOJ usa a base do SPOJ, que é um outro juiz eletrônico que tem mais problemas que o CDMOJ. Então, até hoje ainda o CDMOJ utiliza o SPOJ. Ele manda, né, o problema para o SPOJ julgar e depois pega a resposta via chamada de API. Tá? Então, site pode ser CDMOJ, SPOJ-BR, que seriam os problemas do SPOJ brasileiro, e SPOJ-WWW, que são os problemas que estão no SPOJ global. Tá?
Muito bem, vou falar aqui o item do contest, então é o item do problema dentro do contest. Pode ser uma identificação numérica, uma identificação alfanumérica, tá? E você sempre, desejavelmente, coloca em ordem, né? Então, você vai ter uma linha dessa para cada um dos problemas do seu contest. Então, se você tem o problema A, B, C, D, E, você vai colocando na ordem, primeiro o A, depois o B, depois o C e assim por diante. Importante destacar esse enunciado. Então, o enunciado, ele pode ser várias coisas, tá? Então, a primeira coisa pode ser site. O que significa site? Se o problema for do SPOG, ou do SPOG BR, ou do SPOG www, ele te manda lá para o site do problema no SPOG BR ou www, ok? Se for site PDF, ele manda para a versão PDF do enunciado que está hospedado no SPOG BR ou no SPOG www. Se for known, é porque o problema não possui enunciado. Tá? Se for uma URL, ele faz referência a uma URL que você colocar, tá? Então, isso é útil para diversas coisas. Às vezes você quer colocar o enunciado fora, às vezes você quer fazer referência a uma prova, como eu mencionei agora há pouco, ou para o que você quiser. E pode ser um nome para um arquivo que tiver no diretório enunciados, tá? Se você omitir a extensão, ele vai exibir todos os arquivos que ele encontrar com o mesmo nome, independente da extensão. Então isso é útil quando você quiser inserir enunciados em diversos formatos, HTML, PDF, que aí você coloca só o nome do enunciado, sem a extensão, e aí ele vai pegar do diretório tudo que tiver com o mesmo nome, das diversas extensões, e vai exibir os links ao lado, se ele encontrar HTML, PDF, se ele encontrar o Word, se ele encontrar o TXT, o que ele encontrar, ele coloca os links na frente. Muito bem, então, por exemplo, se eu quiser incluir no meu contest aqui o Olá Mundo, tá? Basta eu incluir essa linha aqui. Para ficar mais claro, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de como criar um contest completo. Então, seguido dos problemas, da listagem dos problemas que eu vou incluir no meu contest, eu vou colocar um inteiro M que indica a quantidade de usuários pré-cadastrados no contest. Então o Moj hoje não possui uma base de usuários. Você não se cadastra no site do Moj. Mas para cada contest que você submete, você cria o usuário e senha. Há duas opções. Ou você pré-cadastra os usuários no seu contest, ou você deixa o contest aberto para os usuários se cadastrarem naquele contest posteriormente. Ok? O cadastro posterior no contest é feito pelo Mojinho, que é um bot do Telegram. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que se utiliza esse bot para se inscrever num contest. E depois desse inteiro, as M-linhas seguintes, eles possuem a especificação de cada usuário. O formato da especificação desejável, né, é login, 2 pontos, senha, 2 pontos, nome completo, 2 pontos, e-mail, 2 pontos. O e-mail ele não é obrigatório, tá? Mas é bom deixar o registro caso você queira entrar em contato com os usuários. Tá? Mas se você não colocar nada no e-mail, não vai fazer mal. É só você colocar os 2 pontos e 2 pontos depois. Agora, o login, a senha e o nome completo são exigidos. Por quê? Porque o login e a senha, evidentemente, é como o usuário vai acessar a plataforma. E o nome completo é o nome que vai aparecer na tabela de placar, que vai aparecer lá na área do usuário. Então, o nome completo é necessário. Tá? Observação. Nomes de usuário com o final admin, são administradores do contest, ou seja, ele, além de poder submeter soluções, ele pode ver as soluções dos outros, também pode ver o score completo e outras coisas. E o ponto .mon são tutores, tá? Então se você está, por exemplo, numa disciplina, ou se você está numa competição que você quer dar uns privilégios a mais para alguns usuários, mas não privilégio de administração, você usa o ponto .mon, que é um privilégio intermediário. Depois de listar todos os usuários, você pode incluir algumas especificações, algumas diretivas de configuração do seu contest. Tá? Atualmente a gente suporta essas diretivas de configuração. Primeira é languages, em maiúsculo, igual, entre aspas, as linguagens. Tá? Quais linguagens são aceitas pelo contest? Se seu contest aceita mais de uma linguagem, você pode colocá-las separadas por espaço. Cada uma das linguagens tem um acrônimo. Tá? Esses acrônimos, eles são os mesmos nomes das pastas, né, que nós podemos colocar dentro da pasta scripts aqui. Então, C, C++, Go, Java, JavaScript, OCaml, Pascal, Python 2, Python 3, RISC-V, Rust,
shell script e spin, que seria o assembly MIPS, ok? PSWD igual a 1 habilita a troca de senha pelos usuários. Tá? Então, se você omitir o PSWD, por padrão, o usuário não pode trocar sua senha. Tá? Mas se você habilitar, o usuário pode trocar sua senha. Penalty cost, você personaliza qual a penalidade, né, que o usuário leva no seu tempo de execução do contest quando ele submete uma solução errada. Isso é muito útil em competições em que você deseja penalizar mais ou menos, né, um determinado contest. Partial Statistic igual a 0,1 permite acesso às estatísticas durante a execução do contest. E Statistic permite o acesso público às estatísticas após o encerramento do contest. Então, por padrão, durante não é permitido o acesso às estatísticas parciais. Mas depois do contest, sim, você pode. Isso é bom manter esse padrão pelo seguinte: durante o contest, cada um no seu quadrado faz o seu, no final que vai ver o resultado. Tá? Mas ainda assim você pode querer omitir essas estatísticas ao final, ou você pode querer permitir que elas sejam exibidas durante a execução do contest. Essa diretriz aqui, allow late user igual a y ou n, permite o cadastro posterior de usuário, né? Depois com a interação através do bot do Telegram, o Mojinho. Então, se você colocar allow late user igual a y, o usuário vai poder se cadastrar no seu contest depois de publicado, tá? E show code igual a 0 ou 1 mostra ou não o código da submissão. Por que isso é útil? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a interação com o bot do Mojinho, mas o que um usuário comum pode fazer com o Mojinho? A primeira coisa, ele pode se cadastrar em um contest, se você permitir, utilizando a allow late user igual a y, e ele pode pegar o log de uma submissão que ele fez ao Moji. Como é que ele pede o log de uma submissão para o Mojinho? Ele manda um getlog, o comando, e em seguida ele manda o código da submissão dele, que é um código gerado pelo cdmoji, é um hash bem grande, tá? E aí, se eu mostrar esse código para o usuário do contest, eu permito a ele que ele consulte o log da submissão. E aí, se eu tiver casos de teste que tem um sample lá no arquivo de teste, o usuário vai poder ver esse caso de teste através do log. Tá? Então, é todo o mecanismo de permitir que o usuário do contest acompanhe, né, pelo Mojinho, o que está acontecendo com a submissão dele. Ok? Então, se eu quiser que o usuário possa ver, eu exibo o código da submissão e aí o usuário pode consultar no Mojinho. Se eu não exibir o código da submissão, ele não vai saber o código da submissão dele para pedir o log pelo Mojinho. Muito bem, então agora vamos fazer um exemplo de contest e submetê-lo ao cdmoji, cadastrar um usuário e fazer uma submissão para vocês verem como funciona essa dinâmica do contest. Muito bem, então vamos lá. Eu vou criar aqui uma pasta contest, exemplo. E aqui dentro eu vou criar uma pasta contest. E dentro da pasta contest eu vou criar a pasta enunciados. E vou criar o arquivo contest description.txt. Muito bem, esse arquivo contest description, então vamos seguir as instruções do slide. A primeira linha deve conter um identificador único do contest. Ok? Então, eu vou criar aqui um JL, underline contest, underline exemplo, underline CMX 2021. A segunda linha deve conter o nome completo do contest, entre aspas. Esse nome vai aparecer lá na página inicial do cdmoji. Então eu vou chamar esse contest de UNB contest exemplo para CMX 2021. Depois as terceiras e quartas linhas devem possuir os horários de início e término do contest. Então eu vou colocar a data de início como a data de hoje, para eu poder fazer submissão, então a data em que esse vídeo está sendo gravado. E eu vou colocar a data de término dia 30 de setembro de 2021. Então vamos lá, eu tenho que conseguir essas datas na era POSIX. Vou usar o terminal do Linux para isso. Então a data de hoje é 1º de agosto, que esse vídeo está sendo gravado. Eu vou colocar que começou às 8 horas da manhã esse contest. Então aqui eu pego o horário na era POSIX e eu vou colocar para terminar no dia
30 de setembro, às 23h59. Tá? O horário na era POSIX. Pronto. Então aqui o meu contest já tem um identificador, o nome, o horário de início e o horário de término. Depois eu devo indicar o inteiro, que representa a quantidade de problemas que o meu contest possuirá. Eu vou criar um contest com 2 problemas. Tá? Primeiro problema que eu vou inserir vai ser o Olá Mundo, que eu mostrei para vocês. Eu vou inserir também um outro problema chamado velocidade média, que dado a entrada e a saída, né, dada a entrada, que seria a distância e o tempo, o objetivo é calcular a velocidade média em km por hora. Esse problema, por que eu vou incluí-lo? Porque os casos de teste dele incluem a palavra sample no nome. Então eu vou poder consultar no log do problema o caso de teste em que minha solução falhou. Então isso é bastante útil para a gente poder, quando a gente quer liberar para o usuário do contest, essa visualização mais detalhada e aprofundada do problema que ele está tendo. Então o problema eu tenho que colocar como site, problema, nome completo que eu quero que apareça no contest, qual item que eu quero que ele seja do contest e o enunciado. Então vamos lá. Primeiro problema vai ser o Moji Problems /Olá Mundo. Eu quero que ele apareça escrito Olá Mundo como item A. E o enunciado eu vou omitir a extensão, porque eu vou adicionar HTML e PDF e eu quero que apareçam os dois no meu contest. O segundo problema que eu vou colocar é o velocidade média. Velocidade média. Vai ser o item B e eu vou fazer a mesma coisa com o enunciado. Muito bem, em seguida eu devo indicar a quantidade de usuários que eu quero pré-cadastrar no meu contest. No meu caso, eu vou cadastrar apenas a mim, então eu vou indicar um usuário. Eu devo cadastrar o usuário como login, 2 pontos senha, 2 pontos nome completo e 2 pontos e-mail. Então vamos lá, um usuário. Eu vou ser o admin do contest, então eu vou acrescentar o sufixo .admin ao meu usuário. Senha que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atenção, essa senha não é segura, nunca use em casos reais. Crianças não repitam isso em casa. Vou colocar meu nome e vou colocar o meu e-mail. E por último, eu posso incluir as diretivas de configuração que eu quero para o meu contest. Então, primeiro eu vou colocar uma restrição de linguagens que eu quero aceitar. Eu vou aceitar só C e C++. Então, lembrando aqui que eu tenho que colocar as linguagens que eu quero aceitar separadas por espaço, tá? E em maiúsculo. E como que eu sei, né, o acrônimo para a linguagem que eu quero utilizar? Então, nesse slide aqui, eu mostrei para vocês as linguagens aqui que são suportadas, né, que eu posso customizar na pasta script, é esse nome que eu tenho que dar, tá, para a minha linguagem. Então, C, CPP para C++, GO para Go, Java para Java, JS para JavaScript, mas tudo em maiúsculo, ML para OCaml, PAS para Pascal, PY2 para Python 2, PY para Python 3 e assim por diante, ok? Sempre em maiúsculo. Eu quero também para esse contest permitir que usuários se cadastrem depois de que o contest for criado. Tá? Então eu vou colocar a diretiva aqui, allow late users igual a y, tá? E eu também quero que o código da submissão seja exibido para que o usuário possa consultar o log da sua submissão. Então eu vou colocar showcode igual a 1. Muito bem, tendo criado meu arquivo contest description, eu preciso agora criar os enunciados dentro da pasta enunciados. Eu vou aproveitar já os enunciados do problema e a suíte de geração de enunciados que o Moji oferece. Então eu vou lá no meu repositório de problemas e vou criar o PDF do Olá Mundo e o HTML do Olá Mundo. E vou criar o PDF do Velocidade Média e o HTML do Velocidade Média. Muito bem. Tendo criado esses enunciados, eu vou movê-los aí para a minha pasta de contest exemplo. Então aqui eu vou mover os PDFs e os HTMLs. Ok? Também é recomendável que eu salve esse pandoc.css, que é a folha de estilos para renderizar os meus HTMLs. Ok? Então, dessa forma, os enunciados já estão salvos aqui na minha pasta enunciados. Também sempre sugiro que seja feito um arquivo chamado index.html em branco, para que se algum usuário tentar acessar essa pasta enunciados pelo browser, ele não veja nada. Tendo criado os enunciados e o contest description,
eu posso agora criar o meu arquivo compactado para submeter ao Moji. Esse arquivo compactado ele deve incluir essa pasta contest inteira, não apenas os arquivos, ok? Então veja que aqui eu compactei a pasta contest, não os arquivos apenas. Eu criei um arquivo TGZ aqui, tá? Então agora basta eu acessar a interface de admin do CDMoji. Essa interface de admin, para essa instância rodando no CDMoji, quem cria o usuário é o professor Bruno Rivas. Então, caso alguém tenha interesse, basta entrar em contato que ele criará o usuário para você. Se você for subir uma instância própria do CDMoji para você, você vai ter que criar os usuários à mão. Mas ele guarda, né, esses usuários registrados no próprio servidor do Moji. É um formulário bem simples, sabe? Tá? Sem muitas funcionalidades, apenas para submeter esse arquivo compactado. Então, basta eu vir aqui em escolher arquivo e enviar o arquivo que eu acabei de compactar. Então, enviando esse arquivo, ele vai aqui me dizer que o meu contest foi criado com sucesso. Então, se ele foi criado com sucesso, basta eu ir lá na home, ele vai estar listado aqui. Então, running. Contest exemplo para CEMEX 2021. Então, ele se inicia hoje, se iniciou às 8 horas e vai até 30 de setembro, às 23h59, como eu configurei. Tá? Se eu tivesse agendado o meu contest, ele estaria aqui na aba Upcoming. E se ele já tivesse sido encerrado, ele estaria aqui na aba Past. Então, só para vocês terem uma noção do que o admin enxerga, eu vou fazer aqui o login como admin. John.admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, o admin, então, ele vai enxergar, além dos enunciados, essa primeira página é o que qualquer usuário vai enxergar, mas ele vai enxergar o score, ele vai enxergar as estatísticas, que os usuários não enxergam. Essas estatísticas incluem os problemas, incluem a quantidade de rodadas por problema, a quantidade de rodadas por usuário e por problema, tá? E a quantidade de rodadas no geral, tá? Então você tem uma estatística completa do seu contest. E você tem aqui todas as submissões. Então tudo que os usuários mandarem, você consegue acessar os códigos fontes de cada um dos usuários do seu contest. Muito bem, agora eu sou o admin, então eu vou mandar a solução aqui do Olamundo para a gente ver. Então eu já tenho a solução pronta aqui, é só um printf com o Olamundo. Submit. Então, como eu habilitei o show code, essa coluna código aqui, com esse código da submissão, isso é um código único que identifica essa submissão dentro do sistema do Moji. Então, esse código ele vai aparecer também para os usuários do contest. E no caso, a minha submissão foi aceita, e esse número aqui na frente significa qual a porcentagem dos casos de teste que o meu problema passou. Como foi accepted, é 100p. Se fosse wrong answer, ele ia exibir a porcentagem de casos de teste que o meu problema passou. Ok? Muito bem. Agora, eu vou cadastrar um usuário novo. Então, eu vou fingir que eu sou um usuário novo para esse contest e vou me cadastrar a esse contest. Que informação que eu preciso? Primeiro, eu preciso de um acesso ao Telegram para conversar com o Mojinho. Tá? O usuário @Mojinho, ele é o bot que interage com o sistema do Moji. Já tem algumas funcionalidades e está em desenvolvimento também. E eu preciso saber esse ID aqui do contest que está na URL do contest. Que é o ID que eu criei lá no contest-description.txt. O JL_contest, exemplo, CEMEX, 2021. Então, copio esse código. Aqui o Mojinho ele é bem simpático, tá? Então, se eu mandar um help para ele, gente boa, né? Ele vai me mandar todos os códigos que eu posso mandar para ele. Como eu sou um usuário com privilégio de administrador, eu tenho mais algumas coisas que eu posso fazer com o Mojinho aqui, que eu não vou entrar em detalhes nessa aula, tá? Eu vou entrar em detalhes apenas nesses primeiros comandos aqui, mais especificamente no participar e no getlog, que seriam os comandos aí que o usuário interagiria basicamente com o Mojinho. Então, para participar do contest, eu tenho que usar essa chave participar. Então, eu mando para o Mojinho participar e ele vai me responder como que eu uso esse comando. Então, para usar esse comando, eu tenho que mandar participar, espaço, o ID do contest, espaço, a sigla da minha universidade. Sigla da universidade é para me identificar como usuário, seja da universidade ou da instituição que você estiver. Então, eu vou colocar participar. O contest que eu quero é o JL, papapá,
e a minha universidade é UNB. E aí ele vai me responder. Ele criou para mim um login e ele criou uma senha, tá ok? E basta eu acessar agora o contest com o meu login e senha. Então, o login é o identificador do Telegram e a senha é uma senha aleatória que ele sorteia num conjunto de palavras, tá? Então vamos lá, para eu acessar, então eu clico aqui no link que ele me deu, já estava logado como admin, né? Deixa eu fazer o logout. Join. Então o usuário que ele criou para mim é John Gardeng e a senha é Alice. Login. Pronto, então ele pegou aqui o meu nome, né, do Telegram, a sigla da minha universidade que eu mandei aqui, ele colocou entre colchetes. Então é sempre importante você identificar a instituição que você faz parte, porque se vários usuários de diversas instituições se cadastrarem, fica fácil ali de identificar, né, por instituição quem está cadastrado. Muito bem, veja que o usuário ele vê bem menos coisas, né, então não tem nada de estatísticas, não tem todas as submissões, ele só tem essas opções aqui. E, muito bem, eu posso submeter a minha solução Olá Mundo. Então veja que eu estou vendo o código da submissão, tá? Já ganhei accepted, maravilha. Agora suponha que eu mando essa mesma solução para o problema B, vai dar errado, evidentemente. Então se eu mandar para o problema B, eu ganhei um wrong answer 0p, significa que eu acertei, que eu passei por 0% dos casos de teste. Evidentemente que esse código não está fazendo nada do que o problema pede. Com o código da submissão em mãos, eu posso interagir com o Mojinho e pegar o log da minha submissão para entender melhor onde é que eu errei. Então, suponha que eu estivesse fazendo um código de verdade, com calcular a velocidade média, e estivesse quebrando a cabeça e quisesse ver, né, onde eu falei. Então, eu pego esse código da submissão, e aqui no Mojinho eu chamo getLog, e eu passo o código da minha submissão. E ele vai mandar para mim o log dessa submissão em Markdown. Tá aqui. Muito bem, então ele descreve aqui nesse log tudo o que ele está fazendo, tá? Então ele fala, né, que eu estou mandando em C, qual que é o meu source que ele está chamando lá, né? Aí ele coloca aqui quais são os limites que ele está definindo, papapá, algumas informações aqui que não interessam muito, tá? Para o usuário. E aí ele vem, né? Checking solution. Esse checking solution aqui ele está chamando aquele script compile.sh, tá? E aí ele vem. Então ele vai rodar o caso de teste, esse é o nome do caso de teste. Como esse caso de teste tem sample no nome, então ele vai mostrar todo o output do meu compare.sh. Então lembram que lá eu falei, né, que eu fiz a diferença em precisão, né? Aí quando eu vou fazer a diferença em precisão, lançou até uma exceção, porque eu imprimi o Lamundo, ele está tentando fazer uma conta entre o Lamundo e 0,20, que era esse caso de teste. Tá? E aí ele vai falar input courtesy. Porque eu coloquei sample no nome do input. Então ele vai colocar aqui qual era o caso de teste. Que o meu contest está falhando. Tá bom? E lá vai ele, tá? Ele vai rodar com todos os casos de teste, né? Esse problema aqui tinha inúmeros casos de teste. Então se eu vim aqui até o final, eu tinha 38 casos de teste. Tá? E como todos tinham sample, né? Ele, no caso aqui, o CDMod ele vai mostrar no máximo 2, tá? Samples para os quais o código falhou, tá bom? Ele não vai ficar mostrando todos, se ele percebeu que você falhou em 2 casos de teste, ele não vai mostrar mais. Ele vai falar, não vou mostrar os diffs, porque já teve mais de 2 erros. Tá bom? Mas os primeiros 2 erros eu consigo verificar qual era o caso de teste. Então, caso você elabore um problema e você queira que o usuário veja o caso de teste aqui, então basta você colocar o sample em qualquer lugar do nome. Pode ser no final, no começo, no meio, tá? Que ele vai detectar o sample e vai exibir o caso de teste. Caso não tivesse sample, ele ia mostrar tudo essa saída, exceto o caso de teste, tá bom? Ele ia mostrar aqui qual era a saída esperada e o que aconteceu. Ok? Então essas são as 2 iterações principais que um usuário pode fazer com o Mojinho, com o bot do Mojinho. Isso é bastante útil, né? Porque você pode criar um contest aberto ao público e facilmente qualquer usuário pode se cadastrar nesse contest. Basta ele ter um usuário no Telegram. E também, se você quiser que os usuários vejam as saídas no log, também é muito fácil de fazer isso, não tem muito erro. E o usuário pode facilmente também, através do Telegram, enxergar esses logs.
Muito bem. Então, o CDMOJ, por enquanto, ele é bem restrito. Vocês repararam ao longo da apresentação que muitas áreas que eu acessei são restritas apenas a administradores, né, do CDMOJ. São os usuários que de fato usam a ferramenta, que é essa instância que roda. Então, se você se interessou pelo CDMOJ, você tem duas possibilidades. Ou você baixa o código do CDMOJ, sobe a sua própria instância e configura e roda, tá? Ou você pode entrar em contato com o professor Bruno Ribas ou comigo e nós vamos conversar e incluir você na instância que está rodando hoje num servidor mantido pelo professor Bruno Ribas. Tá? Então tem essas duas possibilidades. Também gostaria de destacar que o CDMOJ ele é um sistema em desenvolvimento. Tá? Então vocês viram a interface dele é bem ainda bem primitiva, né? Não tem muita sofisticação na interface. Bem como o leque de problemas ainda não é tão amplo, está muito mais amplo agora do que era 1 ano, 2 anos atrás, mas ainda não é tão amplo. Então, contribuições são muito bem-vindas. Então, se você gosta de mexer com interface gráfica, se você gosta de criar problemas para competição, você pode contribuir com o CDMOJ, com essa instância rodando. Basta entrar em contato conosco também, que sua contribuição será muito bem-vinda em qualquer sentido que você queira contribuir com o CDMOJ. Então esse é o sistema, a apresentação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela atenção de todos.